Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Lourenço já está aqui, eu vou... Você já entrou ele aqui. Olá, Opa, ô Lorenzo, a paz, bom, salve Maria. salve Maria. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho, então, para ficar mais alto. Aqui tá melhor. Quando o Lorenzo vai ajeitando ali, né, nós estamos começando uma série agora, né, sobre os telhados, né, o que tange essa série, a gente vai estar falando sobre assuntos que muitas das vezes as pessoas falam cheio de dedo, né, a gente está num tempo muito do politicamente correto, só que a gente vive tempos urgentes, né? Não é tempo de brincar, de ser católico, não é tempo de ter título de católico, mas é tempo de ser católico, né? E esse pregar sobre os telhados é exatamente isso, é anunciar corajosamente a palavra de Deus, sem temor. Eu já vou passar a palavra para o Lorenzo, né? A gente vai fazer esse bate-papo e ele pode se apresentar, né? Seja muito bem-vindo ao nosso apostolado, né? É uma alegria muito grande, né, você ter aceitado esse convite, e eu tenho certeza que Nossa Senhora tem unido os seus de maneira especial, né, esse pequeno resto nesse final dos tempos. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, nessa live. E eu acho que é um tema muito importante, porque diz muito a respeito da questão que a igreja está enfrentando hoje, né? Bom, quem me segue aqui do Instagram provavelmente me segue a partir do YouTube, né, que é onde o grosso do meu trabalho se encontra, né, seja vídeos sobre atualidades, vídeo de denúncia, história da igreja, vidas de santos, um pouco de liturgia, assuntos nessa temática, né, história e fé católica, incluindo a fé hoje, né, e as perseguições e provações que a igreja enfrenta hoje. E então, basicamente, eu estou, né, com esse trabalho. Agradeço muito o convite do apostolado. E nós podemos começar, se não tiver mais nada a tratar, da Podemos. questão do assunto de hoje mesmo. Vamos começar. Vamos começar pela questão do nosso país aqui, né? Você traz muitos temas importantes, principalmente com respeito à história da igreja, né? E muitas das vezes a gente peca por isso, por não conhecer aquilo que a gente pertence. A gente tem uma fé muito devocional, né? Aquela fé que no final do ano eu vou lá para Nossa Senhora, para Aparecida do Norte, com a minha tia, com a minha avó. Mas, assim, eles não entendem nem que tem lá em Aparecida, né? Quem que são as pessoas que administram aquele santuário. É uma fé muito assim, que eu faço, é uma fé que você faz tipo uma lista de supermercado, você entrega para Deus, eu quero isso, isso, isso e aquilo. Só que a gente tem algo além disso, né? Além disso, a gente precisa da igreja, mas a igreja precisa de existir para a gente ser católico. Exato. Vou falar aqui. Mas assim, esse assunto, quer dizer, em postura religiosa, né, que você sugeriu para eu comentar, entra de cheio nessa problemática. E eu acredito que é bom tratar de alguns outros temas antes disso para fixar bem onde que está o problema. E a questão é a seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, né, o 12º mistério do Rosário, que é a ascensão de Jesus, nós não perdemos nada com a ascensão. Essa até é uma meditação muito boa para se fazer no próprio Rosário, porque a gente poderia imaginar assim que Nosso Senhor, tendo ido embora, a gente teria perdido, teria de algum modo ficado longe dele, né?
que é um pensamento que a gente às vezes pode ter. Mas a questão é a seguinte: nós não perdemos nada quando nosso Senhor subiu aos céus. Ele deixou, ele deixou a igreja justamente para quê? Para ser um espelho, para continuar a própria missão dele. Ou seja, a presença visível, sensível de Nosso Senhor não está mais aqui. Nós não, exceto algum místico, né, nós não vemos, nós não conversamos com Cristo, mas ele deixou, ele permanece entre nós substancialmente na Sagrada Eucaristia. Então nós podemos ali nós podemos apresentar as nossas dúvidas, as nossas fraquezas, fazer pedidos, ficar intimamente com Ele, porque Ele é Emmanuel, é Deus conosco, sobretudo no Santíssimo Sacramento. Podemos ver aquilo que os discípulos, as pessoas mais próximas dele, inspirados pelo Espírito Santo, inclusive, deixaram para a posteridade, tratando de quem foi Jesus nos evangelhos, nas epístolas, e conferir aquilo que os profetas já tinham falado sobre ele. Nós temos os sacramentos, tem o perdão, tem a liturgia, que é a renovação do sacrifício dele na paixão, e também no ofício nós nos unimos ao louvor que ele oferece ao Pai através do Espírito Santo. Então, a igreja, bem conduzida, e sobretudo nos seus santos, né, e todo cristão é chamado a ser um outro Cristo, e todo santo consegue ser um outro Cristo. Quando a gente olha para um santo, nós olhamos como se fosse um espelho do próprio Nosso Senhor Jesus Cristo na pessoa dele. Que, aliás, esse é o sentido, né, e é o fundamento de se rezar, se honrar a memória dos santos, que é honrar aquilo que Cristo fez através deles, e fez com a correspondência deles. Então, em situações de normalidade na vida da igreja, nós vemos os clérigos e as autoridades justamente agindo dessa maneira, agindo como espelhos de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque o que a igreja tem para ensinar não é nada além do que Jesus ensinou. Os teólogos existem para aprofundar, para resolver controvérsias, mas não para inventar uma coisa nova. É só para ir mais fundo naquilo que já está presente nas Escrituras, já foi definido pelo magistério e tem na tradição que remonta aos próprios apóstolos. Agora, acontece, desde o início da igreja, aconteceu que existem clérigos e autoridades eclesiásticas que dentro da igreja não agem como esses espelhos, como esses vitrais através dos quais nós podemos enxergar Cristo, ouvir o que ele ensinou, mas começam a introduzir doutrinas e ensinamentos e modos de conceber a religião e a vida que são diferentes. E aí começa o problema que Nosso Senhor, inclusive, já alertou e que os próprios apóstolos, né, mencionaram várias vezes nas suas epístolas. Se você pega a epístola de São Judas Tadeu, é muito insistente nisso, os falsos profetas, ou seja, pessoas que se apresentam como se fossem esses espelhos de Cristo, como se fossem esses continuadores, né, dos seus ensinamentos, mas que vão desviando os fiéis para posições, para doutrinas, para coisas que são completamente alheias ao Evangelho. E desde a igreja primitiva houve falsos profetas, e os heresiarcas, né, que são os fundadores e líderes de heresias, são um protótipo disso. Então você tem Ario, você tem Lutero, você tem, enfim, uma grande galeria de hereges ao longo da história da igreja. E uma das atitudes que os santos tinham em relação a esses hereges era, em primeiro lugar, denúncia, para mostrar a contradição dessa ou daquela heresia com a doutrina da igreja, com aquilo que está na Escritura, aquilo que os apóstolos nos deixaram pela tradição, aquilo que já foi definido pelo magistério. E todo herege ele vai querer se apresentar que a doutrina dele é católica. Porque se ele está dentro da igreja católica e quer conquistar fiéis católicos para a posição dele, ele tem que tentar fundamentar o que ele está ensinando na doutrina da igreja. E o primeiro passo de qualquer santo para combater os hereges é mostrar a contradição disso. É mostrar como e por que o bispo Ario, que o frei Martinho Lutero, que o presbítero Zwinglio, o que esses homens têm que estar indo na contramão daquilo que a igreja já definiu. Então,
esses falsos profetas, né, esses impostores, nada mais são do que pessoas que dentro da igreja se utilizam da sua estrutura, se utilizam do seu poder e do prestígio que um cargo eclesiástico traz, justamente para ensinar doutrinas que são contrárias ao que Nosso Senhor já definiu. E quando nós vemos a questão ali da impostura, né, do Apocalipse, eu particularmente eu não creio que nós já estejamos no fim do mundo. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer na história antes de uma aprovação final. Acredito que, como Nossa Senhora prometeu em Fátima, o coração imaculado dela vai triunfar sobre essa atual crise da igreja, que é nada mais do que a crise do mundo moderno que entrou na igreja. E acredito que tanto São Luís Grignon fala no Reino de Maria, vários outros santos falam de vitórias, né, da igreja contra as forças do mundo moderno, e depois depois dessa restauração, muito tempo depois, uma última apostasia. Mas, de qualquer modo, a nossa época ela já dá um prenúncio, né, dá um spoiler de como que vai ser, numa escala ainda maior, a própria aprovação da igreja no final dos tempos. Que é uma aprovação de perda generalizada da fé verdadeira, da fé católica entre as pessoas. E um dos instrumentos que leva os fiéis a perderem a sua fé são justamente esses impostores, esses falsos profetas e falsos cristos, que não são necessariamente, nem principalmente, profetas de outras religiões. Isso entra também. Mas, sobretudo, clérigos e pessoas que, dentro da Igreja Católica, apresentando-se como representantes da Igreja Católica, desviam o rebanho para a grei do demônio, ou seja, vão tirando as almas da igreja, vão tirando das almas dessas pessoas aquilo que é a fé católica e vão jogando em falsos caminhos. Então, vão fazendo o trabalho do demônio, porque diabo, né, diabolo significa divisor. Então, vão dividindo a igreja e vão colocando sob a tutela e sob a jurisdição do demônio. Hoje, como que se manifesta? Você veja, ao longo da história da igreja, essa aprovação, né, que vai ser muito mais intensa no final dos tempos, sempre se manifestou de um modo ou de outro. E hoje isso se manifesta sobretudo na atitude de clérigos, padres, bispos, cardeais, que se utilizam do prestígio dos seus cargos na hierarquia eclesiástica para começar a instruir os fiéis para posições e coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Porque a igreja, qual que é a finalidade? Para que existe a igreja católica? É uma finalidade que é transcendente, ou seja, é promover a maior glória de Deus, e para promover a glória de Deus, é promover a salvação das almas, portanto, ensinar o que o homem deve crer, que é o dogma, o que o homem deve crer para se salvar e o que o homem deve praticar para isso, que é moral e dogma, católico, basicamente. Agora, hoje nós vemos uma quantidade enorme de clérigos, você vê no Brasil, vê na Alemanha, vê em Portugal, que agem como se a igreja tivesse uma finalidade que é transcendente, que é imanente. O que é imanente? É uma igreja que vive para esse mundo. Não tem. Então você vê padres e bispos que vão lá e dizem, não, você não vai falar de anjo, que é mitologia, não vai falar de milagre, porque a ciência explica, você não vai falar em inferno, porque Deus é amor e misericórdia, mas também não falar muito em céu, porque senão a gente fica alienado e começa a se conformar com as dores desse mundo. É uma igreja que vive única e exclusivamente para as coisas desse mundo. Só que quando Pôncio Pilatos perguntou para Jesus sobre o reino dele, ele falou, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus lutariam por minha causa aqui, mas o reino não é desse mundo. O reino dos céus, por que é céu aqui? Porque é transcendente, está fora da terra. A terra é tudo aquilo que é material, que passa, que está dentro da
história. O reino dos céus está fora disso, está acima. Por isso que nem o céu da atmosfera está acima de nós. O reino dos céus é transcendente. E esse lado transcendente de falar em pecado, de falar em virtude, de falar em santificação, em sacramentos, é subvertido pelos clérigos modernistas dos nossos dias, e eles sempre presta atenção, sempre que você vê esses padres e bispos progressistas, eles sempre pegam essas coisas e apresentam de um modo que é imanente, ou seja, que é só para essa vida e é só para esse mundo. Então, quando eles falam em virtude, vai ser sempre assim. Virtude para construir um mundo melhor. Virtude para ajudar os pobres na justiça social. Virtude é partilha. Virtude nunca vai ser uma coisa que vai ter a ver com vencer o pecado para atingir a vida eterna, para salvar sua alma. Se eles falam em pecado, eles vão falar em pecado social. Eu estou até preparando, vou dar um spoiler, o próximo vídeo. Na JMJ estão sugerindo penitências ecológicas. Que os jovens, né, tem muitos que vão de avião, o avião emite CO2, e estão sendo incentivados a fazer penitências, por exemplo, não comer carne, porque a vaca emite gás metano, por 1 a 2 anos para compensar o voo de avião. Por quê? Porque substituiu a ideia do pecado, que é transcendente, por uma ideia que é imanente, que é desse mundo. Só que Nosso Senhor falou, o céu e a terra passarão, as minhas palavras não passarão. O clero da igreja moderna, ele está simplesmente pegando o evangelho de Nosso Senhor, mudando tudo aquilo que pode, para colocar uma igreja a serviço desse mundo. E a serviço hoje, sobretudo, da bandeira da ecologia. Entra também, por exemplo, outros ídolos aí do mundo moderno, nessa impostura religiosa, se entra o feminismo, que tem hoje demanda, né, que você... Quer dizer, que artificialmente se nega essa distinção que Deus estabeleceu entre o homem e a mulher, e aí, por causa disso, se pede ordenação de mulheres, e como isso já é uma demanda um pouco radical, as pessoas que estão pedindo isso ali no sínodo da Alemanha e no pós-sínodo, quando não conseguem dizer isso claramente, pedem não, pelo menos que uma mulher leiga tome conta de uma paróquia. Porque como hoje em dia está um declínio terrível de vocações, tem muita paróquia sem padre, que os padres só vão uma vez por mês, então tem que deixar as mulheres tomando conta, governando, e depois promover diaconisas para ajudar na liturgia, e aí, quem sabe, nas próximas gerações, falar propriamente da ordenação de mulheres. Por quê? Porque toda a ideia é sobrenatural, é que Cristo só escolheu homens, e a graça do sacerdócio está esquecida. Pessoas que... Porque para quem começa a defender esse tipo de posicionamento, veja, a igreja nunca teve sacerdotisas. Na igreja primitiva do 1º e 2º século, você teve diaconisas, mas elas não recebem o sacramento da ordem, né? Era diaconisa por analogia com a função do diácono. Recebiam bênçãos, etc., mas tinham funções muito específicas, sobretudo da catequese para mulheres pagãs num contexto de perseguição, onde não podia se dizer claramente que era católico, e seria estranho que um padre, né, um fiel, fosse em segredo catequizar uma mulher. Então, fazia sentido você ter as diaconisas. Hoje não tem essa necessidade. Mas essa gente não tem assim... Não tem fé. Nossa, que o padre é um homem especial que foi revestido do sacerdócio e por isso ele pode consagrar, fazer a transubstanciação. Não tem nada disso. O padre, para eles, é um pastor, quer dizer, é um fiel que estudou teologia, que entende mais de religião, preside os atos de culto e administra um templo. E se isso é o sacerdócio, eu concordo que é um direito ordenar mulheres. A questão é que não é só isso. Todo o aspecto sacramental, sobrenatural, do milagre que o padre faz, que é consagrar a hóstia, que é ser um instrumento para Cristo perdoar os pecados, tudo isso é jogado no lixo. E aí é claro que, se você esquece esses fatos, aí para você pode tanto contestar que se Jesus realmente não ordenou nenhuma mulher,
ou pode simplesmente dizer que os apóstolos não fizeram isso porque tinha uma outra lógica na igreja primitiva, tinha outra cultura. Mas são todas análises que partem desse historicismo que é laico e desse alheamento a tudo aquilo que é sobrenatural e transcendente. De novo, quando você presta atenção que todos esses padres e bispos que falam em ecologia, em progressismo, eles sempre, absolutamente sempre vão apresentar religião para essa terra, para essa vida, ponto. O que acontece depois da morte não interessa para eles. O que interessa é uma igreja que exista para esse mundo. Pode ser para promover a paz entre as nações, para ajudar a cuidar do planeta, para cuidar dos doentes. Veja, cuidar dos doentes, dos pobres, são coisas que a igreja sempre fez. São coisas boas, são atos de virtude, santificação. Mas sempre subordinados a fazer apostolado, a converter, a sobretudo cuidar da alma do doente, cuidar da alma do pobre e do corpo também. Agora, quando o foco é apenas a doença, apenas a pobreza, você vê que mais uma vez o sobrenatural foi deixado de lado. Deixado de lado por clérigos que já não têm fé em milagres, a gente está falando de um tema que remete ao Apocalipse, clérigos que não dão a mínima para qualquer coisa de Apocalipse, de profecias, de revelações. Claro, tem muita revelação falsa, ainda mais hoje. Mas não se pode descartar toda e qualquer revelação. Isso também é um absurdo. Então, esses clérigos, eles agem de uma maneira como impostores. Eles agem como lobos travestidos de pastores que se esforçam em retirar as almas do rebanho de Nosso Senhor Jesus Cristo e justamente transformar a Igreja Católica em uma coisa que ela não é. Eu até recentemente eu fiz um vídeo, o último vídeo que foi para o canal, que era sobre não desanimar em tempos de crise na igreja. O que caracteriza uma crise na igreja? É quando a igreja corre um sério risco de deixar de ser ela mesma e se transformar numa outra coisa. E uma igreja que deixa de falar de céu, de inferno, de anjo e de milagre porque não crê mais no sobrenatural, é uma igreja que deixou de ser católica e se transformou numa igreja do homem. Porque, por exemplo, no século XIX, você tinha gente como o Augusto Comte, né, aquele do positivismo que a gente estuda na escola, que influenciou muito o direito, totalmente laico, como se tinha até um tempo atrás. Hoje já é outra escola de direito, não é positivista, mas o Augusto Comte fundou uma religião do homem. O catecismo positivista é catecismo porque realmente é uma instrução religiosa de como que deve ser a religião do homem. E o positivismo colocou muito, né, no Ocidente essa coisa, o feriado de tal profissão, ou seja, substituir elementos religiosos transcendentes por um culto a coisas da terra. Aí entrava, eles fizeram muito isso na França e no resto da Europa, substitui a festa de um santo pela festa de uma profissão, substitui o Natal pelo Papai Noel, a Páscoa pelo coelhinho, vai removendo o caráter cristão de todos esses feriados e vai colocando sempre coisas voltadas para essa terra. Só que é claro que a religião do homem do Augusto Comte contou com meia dúzia de adeptos, né? É uma piada desde o início. Agora, quando você pega a Igreja Católica, tem toda essa história, todos esses santos, e você lentamente, devagarinho, ao longo de gerações, forma, né? Você infiltra pessoas no clero, começa a formar padres no seminário. Boa noite, Anderson. Anderson, amigo meu, a gente se viu na missa hoje, então já fica um abraço aí. Quando você prepara desde o seminário e enche a igreja de pessoas que têm justamente essa missão de mudar a igreja por dentro e começar a apresentar o evangelho, a vida dos santos, o que é ser igreja, e você vai colocando nesses ensinamentos que a igreja existe para o homem,
e hoje até que existe para a Terra, para a ecologia, você fez algo 1 milhão de vezes mais inteligente do que o Augusto Conte, que fundou uma religião laica que não teve 2, 3 fiéis. Você vai mudando, você não muda a convicção das pessoas, geralmente, através de uma argumentação, de um debate. Via de regra, as pessoas começam a mudar de posição ao longo da vida pela mudança na maneira de agir. E o ser humano gosta de coerência. Se você consegue mudar o modo que uma pessoa age, gradativamente você vai mudar aquilo que ela pensa. Por isso que teve eu não lembro se foi poeta francês, se foi o Paul Claudel, de cabeça eu não lembro, mas que disse o seguinte: cumpre ao homem viver como pensa, sob pena de cedo ou tarde pensar de acordo com o modo que vive. Eu acho que é o Paul Claudel. Mas se você então muda o modo da pessoa viver a sua religião católica e você diz, fulano, isso daqui é catolicismo, tá? Penitência ecológica, salvar o planeta, ir lá na Cracolândia, dar comida para os viciados com o padre Júlio Lancelotti, vai com o padre Lancelotti, participa da Via Sacra, beija o pé de um travesti, diz que a igreja tem que pedir perdão para os homossexuais, coloca mulheres governando a igreja e remove tudo aquilo que é transcendente e transforma a igreja numa instituição filantrópica, uma espécie de ONG maçônica, um Rotary, que existe para esse mundo, sem falar do aspecto do ecumenismo, que eu já vou tratar, você realmente subverteu, você mudou a maneira dos católicos viverem a sua religião. Você não foi lá fazer uma homilia e explicar explicitamente, nossa, a igreja existe para esse mundo, o céu, o inferno, são mitologias que os povos da antiguidade usavam para falar das recompensas, mas o céu e o inferno estão aqui nesse mundo. Você não vai pregar isso, porque isso vai espantar, vai assustar, enfim, as pessoas vão embora. Agora, se você fica martelando lentamente ao longo de anos, na prática, que a igreja só existe para fazer caridade, filantropia, ecumenismo e ativismo ecológico, cedo ou tarde a pessoa se dá conta, realmente aquilo do céu era lá do tempo da vovó, que não tinha tanta consciência, mas realmente o que importa é transformar o mundo num mundo melhor. Você subverteu a religião. Agora, CNBB prega uma religião transcendente ou imanente? Quando foi a última vez que a CNBB falou em santificação, vida sacramental, virtude? Quando a CNBB fala ainda de alguma dessas coisas, você percebe sempre pelo contexto que é sempre do ponto de vista imanente. Mundo melhor, ajuda aos pobres, fome. É só pegar todos os temas de todas as campanhas da fraternidade, sempre são temas imanentes. Em questão da relação do homem com o dinheiro, ecologia, água, educação. Acho que a desse ano ou do ano passado foi educação e teve outra que é fome. São sempre temas imanentes. Nunca tem nada que vá remeter céu, inferno, virtude, pecado. Então, você percebe que a religião foi subvertida por clérigos que deixaram de ter a fé católica e passaram a crer numa religião que era a religião do homem até um tempo atrás, mas hoje já é a religião do planeta e da ecologia. Então, quando nós estamos diante dessa posição, diante desses clérigos, a Sâmia falou, Sâmia também outra grande inscrita do canal, fraternidade social. Quer dizer, são sempre temas sociais, políticos, econômicos. Não tem nada de sobrenatural em nada da CNBB, desde que a CNBB foi formalmente estabelecida nos anos 60, né? 50 para 60, eu acho. Não, 60 mesmo. Então, o que acontece? O papel de um santo diante desses avanços de heresias é justamente mostrar onde, como e por que
tal doutrina é uma heresia. E, ao mesmo tempo, mostrar por que tais atitudes são erradas. Porque eu até vejo muitas pessoas, inclusive pessoas que passaram muito tempo, né, sob a influência da CNBB, da Igreja Moderna, da paróquia, e ficam meio assim, puxa, mas então você está a favor da fome, você está a favor do descaso com os pobres, então você acha que a igreja não precisa. Não é isso. Tudo é a questão de ajudar os pobres, tudo isso é fundamental, é necessário. A igreja sempre teve ordens religiosas com vocações para cuidar de doentes, de pobres. A questão é que isso tem que ser feito no espírito transcendente, que é justamente para ajudar a converter e santificar tanto os membros dessa ordem quanto os pobres. E Nosso Senhor falou, pobres sempre tereis no meio de vós. Não é uma finalidade imanente de construir um paraíso na Terra, ou um definido mundo melhor. E é preciso, então, mostrar nessas atitudes o que está por trás delas. O que tem de errado nisso? Que às vezes não é o assunto, né? Não é falar da fome ou falar da pobreza, mas é falar só desses assuntos e falar como qualquer ateu, qualquer maçom, qualquer espírita, qualquer, vamos dizer, judeu humanitário teria condições de falar. Agora, o que um santo faria? Ajudaria a tratar do problema social, da doença, o que for, mas sobretudo do problema espiritual. E essa ausência do espiritual caracteriza as atitudes da igreja moderna. Então, é preciso mostrar o que tem de errado nisso, mostrar por que esses clérigos estão fazendo isso, denunciar por que essas atitudes são erradas, né? Por que elas estão na contramão daquilo que nós recebemos, né, desde os apóstolos até nossos dias, né? O que é ser católico, e denunciar essas atitudes. Eu não tenho aqui autoridade para depor um clérigo, para declarar que ele não é clérigo, ou que ele não é papa, ou que ele não é bispo. Isso não cabe a mim. E eu acredito que no futuro um papa realmente santo, realmente esteja na contramão dessa tendência revolucionária, vai colocar os pingos nos is, vai resolver assuntos que nós podemos especular, podemos debater, mas ninguém aqui tem condições, nem autoridade de bater o martelo e nem formação suficiente para querer por conta própria resolver essa crise sozinho, ou de uma maneira automática. Seria muito fácil, mas não está no nosso alcance. O nosso papel, é claro que é uma situação irregular, uma situação que em situações normais da igreja seria inconcebível. Ficar criticando abertamente bispos, cardeais, seria um absurdo. Agora, quando você vê que a esmagadora maioria dos bispos, cardeais, próprias declarações do Papa e de boa parte dos padres do mundo inteiro vão nessa direção, é uma questão de instinto de sobrevivência espiritual. Porque se eu quero salvar minha alma, primeiro, se eu amo a Deus, eu não posso ficar tranquilo vendo que Deus é diariamente ofendido e ofendido também por blasfêmias, sacrilégios e heresias vindas daqueles que mais deveriam ser generosos em servi-lo. Se eu amo o meu próximo, eu também tenho o dever de alertar ele, e aquilo que é falado publicamente pode ser rebatido publicamente, para ajudar o meu próximo a também entender melhor esse assunto, a se posicionar, e mostrar para o meu próximo onde há lobo, né? Onde tem efetivamente um lobo, para a partir daí passar para combater. Dentro de uma situação que é irregular, que não é normal dentro da igreja, é óbvio, nós não estamos numa época normal. Eu gostaria de ver ali uma carta pastoral que qualquer bispo pega de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que é cardeal, e seguir a risca o que aquele clérigo está me dizendo. Só que não tem como, porque se eu pegar isso e comparar com o que qualquer padre, qualquer bispo, no pré-Vaticano II, ou no século XIX, ou no Ancien Regime,
ou na Idade Média, ou na Igreja Antiga, ou na Igreja Primitiva, pegar lá qualquer carta de Santo Inácio de Antioquia, século II, eu vou ver que havia um padrão, havia uma unanimidade que, claro, vai mudar a linguagem, tem coisas na Igreja Primitiva que acabaram caindo em desuso, que mudaram, mas você tem uma unanimidade que foi rompida. Então não tem como seguir isso. Eu não vou resolver essa crise. Mas o que eu posso fazer é não seguir o que esses clérigos falam, mostrar a contradição deles com aquilo que a igreja sempre ensinou, denunciar eles publicamente, rezar, oferecer sacrifícios, penitências por causa dessas intenções, para chamar mais pessoas para combater o bom combate na medida do nosso alcance, sobretudo dar apoio também para os bons clérigos, que são muito perseguidos por se posicionarem contra essa impostura religiosa que nós estamos comentando desde o início. E você vê também uma tendência na igreja desse ecumenismo desenfreado e relativista. Lourenço, Sim. posso só fazer um passo? Claro. Quando você fala... A gente está falando da revolução, né, que entrou dentro da igreja, né? Exato. E para mim eu queria, como você tem esse conhecimento de história, né, ver se tem a ver essa questão do arianismo com o que a gente vê hoje, é os ismos, né, comunismo, o globalismo, tudo isso que a gente vê, assim, que o trabalho deles foi muito bem feito, igual, por exemplo, a gente está se levantando agora, mas eles estão colocando um plano deles em prática que eles planejaram há 30 anos atrás. A gente está... Você falou das mulheres aí, mas não sei se todos sabem, mas a Fundação Ford, lá na década de 40, ela planejou que o lugar de mulher não era dentro de casa, o lugar de mulher era trabalhando. Eu não sei se vocês veem como é que está uma forçação de barra em tudo que está envolvido mulher, por exemplo, futebol feminino nunca teve uma divulgação como está tendo agora. Não que a mulher não possa jogar futebol, mas por que eles querem que a mulher está ali jogando futebol? Aí tem reportagem, por exemplo, lá da Rede Globo, mostrando as jogadoras que aderem à causa LGBT. A gente vê esse ciclo final de Satanás. Então, assim, ele utiliza aquilo que ele tem. Ele tem a justiça do lado dele, ele vai utilizar os magistrados a favor dele, aprovando as leis mais absurdas. É o tempo que a gente está vivendo. A gente, tipo assim, a gente já não está assustando, mas é o que eles querem, é isso mesmo, não assuste. Amanhã, na hora que tiver uma mulher celebrando a missa, não, agora é assim, é normal. O Papa costuma muito fazer uma catequese de avião, né? Lá ele fala um tanto de asneira, né, para não falar outra palavra aqui, mas assim, aí você vira, não, mas ali não é a palavra final do Papa. Ele não mudou o magistério. Ele é o Papa eleito pelo Espírito Santo. Me desculpe o termo da palavra, mas só se o Espírito Santo começou a tomar cachaça agora. A gente vê que essa revolução ela foi planejada. E não há... Isso aí tem fala do Bento XVI, ele falou assim, perguntaram para o Bento XVI assim, o Bento XVI, todos os papas foram eleitos pelo Espírito Santo? Ele falou, não, eu não posso afirmar uma coisa dessa, porque quantos papas, antipapas a gente teve na história? Então a gente... Veja bem, essa questão, muitas pessoas confundem, né, como se a eleição de um papa fosse um ato infalível do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo inspira os cardeais em quem eles deveriam votar. Eles votam se quiserem. E assim, como a gente está falando de conspiração, vamos trazer assim, não adianta a gente achar que é muito diferente, igual essas coisas que a gente vê na política, que não seja também na igreja. Ali tem, não vou falar que é como se fosse partido político, mas funciona uma coisa meio parecida. Alas concorrendo, a gente está vendo aí cardeal que está sendo elevado a cardeal que ele não tem condição de ser síndico de prédio, mas o cara está lá como cardeal. Acho que nem por eleição de prédio o cara seria eleito, mas a revolução, ela planejou. Você vê esse bispo lá de Portugal, quem falou que soprou no ouvido dele, por que você não vira padre? Foi um político do Partido Comunista Verde. Foi você que falou isso numa catequese sua, Sim. né? Foi Então, o Narciso Miranda, que é um socialista português. Ele tem vocação para estar ali? Eu acho que não, mas ele foi porque alguém falou, olha, vai lá, porque agora é a hora. Isso a gente não vê uma pressão dessa, por exemplo, eles não estão fazendo isso lá no Espiritismo, eles não estão fazendo isso lá lá no
lá na maçonaria, qualquer seita dessa que tem por aí, mas eles fazem na igreja católica, a igreja fundada por Cristo. Igual você falava muito a questão da caridade aí. Esses bispos, muitos desses padres, não vou colocar na sua totalidade, porque não é todo mundo, mas eles seguem Judas Iscariotes. Judas estava preocupado com a bolsa de Jesus, mas não era para fazer caridade, é porque ele era ladrão. Ele estava preocupado, igual você estava falando aí, a penitência de voltar lá da Jornada Mundial da Juventude de avião. O Papa vai voltar de camelo? Ele não vai. Com certeza ele vai voltar de avião. O único que eu sei que voltou de jumentinho foi Jesus. Mas eles pregam aquilo que eles não fazem, né? E a gente pega, por exemplo, você falou questão de heresias, blasfêmias que está acontecendo. Você vê, um exemplo simples, queimou um Alcorão lá na Suécia. A embaixada da Suécia lá no Paquistão já foi fechada e o embaixador teve que ir embora. Aqui não. O cara faz uma cruz em forma de urina, ele é recebido como artista lá no Vaticano. Mas eu queria ver se essa mesma pessoa urinasse no Papa uma cruz, se ele ia achar arte também. Então, assim, é um absurdo, desculpa tipo assim, a expressão, mas é assim, né, só uma pontuação dentro do que você falou. Eu queria que você fizesse essa comparação da questão do arianismo, né, e do comunismo. E outro ponto também, quando você fala de CNBB, eu não sei se todos sabem, mas quem fundou esse sindicato dos bispos aqui do Brasil, né, foi o Dom Helder Câmara, que está no caminho aí de ser santo. Então, assim, a gente vê o espaço da revolução como deu muito certo. Vou fechar o microfone aqui, pode? Exato. Então, veja bem, o arianismo tem algumas analogias com a crise ariana que dá para fazer na nossa época, né? Claro, é um contexto totalmente diferente, mas o que aconteceu? Eu até recomendo você ver algumas aulas do Lancaster, né, do Lucas, sobre o arianismo, porque ele escreveu um livro de 1000 páginas realmente muito bom e muito bem escrito sobre a crise ariana e Santo Atanásio, porque naquela época, logo após Constantino, a doutrina de Ario, que dizia que Jesus não era Deus, era só filho de Deus, conseguiu convencer importantes figuras do Império, né, no caso o Império Romano já começando a se tornar Império Bizantino, até o filho de Constantino era devoto ariano, e através da pressão do poder civil, a maior parte da igreja no Oriente foi, os cargos, os patriarcados foram ocupados por arianos, as principais dioceses por bispos escolhidos entre os arianos. Então você vai ter Santo Atanásio, que vai ser o símbolo dessa resistência, né? Ele era patriarca de Alexandria, no Egito, e ele vai ser muito perseguido. Os clérigos, os bispos fiéis, aquilo que a igreja sempre ensinou, vão ser amplamente perseguidos pelos clérigos arianos, com o patrocínio do poder civil, e a maior parte da igreja se viu no Oriente, que era a principal parte na época, se viu ocupada, infiltrada por esses hereges patrocinados pelo Império. E depois que os imperadores acabaram, as gerações foram mudando e houve novos imperadores que não eram arianos, aquilo foi murchando e desapareceu da história. Então tem uma certa analogia que a maior parte dos cargos da hierarquia eclesiástica hoje é ocupada por infiltrados, por impostores, por hereges, por pessoas que diante de Deus não têm o direito de estar lá. E aí você vai me dizer, então, a gente não pode simplesmente declarar que eles não são autoridades da igreja? Aí é um problema muito delicado. Nós não temos o poder de dizer isso. Porque, mas o mero leigo pode constatar que ele não tem a fé católica e, portanto, não pode ser parte da igreja. Não é tão simples. Você vê, por exemplo, o caso do Frei Martinho Lutero. O Lutero, antes mesmo de pregar na Catedral de Wittenberg, que é 1517, que seria a data símbolo da Reforma, 31 de outubro de 17. Por volta ali de 1514, 15, né, se for ver os escritos do Lutero, já eram escritos que se distanciavam da fé católica, sobretudo aquelas questões de justificação pela fé sem obras, e que vai dar também
negação do purgatório, das indulgências e tudo mais. Mas basicamente já tinha a ideia da salvação pela fé sem obras. O Lutero começou a fazer essas pregações claramente ali a partir de 1517, 18, sobretudo ali em 1519, já dava para notar que o Lutero era um herege, que esse frei já não tinha fé católica, estava desviando as pessoas, mas ninguém disse, ele não é mais frei. Foi necessário, né, que o Papa Leão X, que inclusive demorou muito, foi muito negligente mesmo, finalmente em 1521, tantos anos depois, fizesse a bula Exsurge Domini, oficializando a excomunhão, ou seja, desligando o Frei Martinho Lutero de todo e qualquer laço com a Igreja Católica. Então, essas coisas, você pode dizer, diante de Deus, o Lutero já não era membro da Igreja desde 1515, mas diante dos homens era necessário que ele fosse excomungado, e se fosse um bispo fosse removido da hierarquia eclesiástica, expulso perdesse toda a sua jurisdição na igreja, porque nós não somos anjos, nós não vemos o interior das almas, e nós podemos afirmar, podemos dizer se fulano é um herege, podemos demonstrar isso, mas é claro que a última palavra tem que ser de uma autoridade eclesiástica superior àquela que nós estamos combatendo. E como o Papa não tem nenhum superior para julgar um Papa, é necessário que um futuro Papa faça isso, né? Na verdade, houve precedentes. Por exemplo, o caso do Papa Honório. O Papa Honório nunca foi herege, mas ele foi, por negligência, foi cúmplice dos hereges na época ali do monotelitismo. Porque naquela época, né, você já tinha ramos da igreja que tinham se separado no Oriente, os coptas, os siríacos, os assírios tinham se separado, né, naquelas controvérsias cristológicas, se Cristo tem duas pessoas, se é uma só, se é uma natureza, se são duas. E os bizantinos, os imperadores, estavam patrocinando uma heresia que procurava ser um meio termo entre a doutrina da igreja, que é Jesus sendo uma pessoa divina com duas naturezas, humana e divina, obscurecer isso para uma heresia que fosse um meio termo para ver se chamava de volta os coptas, os armênios, os outros. O Papa Honório nunca foi adepto dessa heresia, mas ele foi bastante negligente e omisso e faltou com o seu dever de combater ela. Após a morte, ele foi julgado por um sínodo bizantino e foi condenado, foi excomungado, e aí isso chegou no Papa posterior a ele. Eu não lembro de cabeça o nome desse Papa, talvez fosse Zósimo, mas de qualquer modo isso é secundário. Então esse Papa, ele reconheceu que, embora Honório nunca tivesse sido herege, realmente ele mereceu ser póstumamente excomungado, ou seja, diante dos homens se proclamasse que ele faltou com o seu dever gravissimamente de ser pastor das almas, e, portanto, merecesse uma excomunhão póstuma para deixar bem claro que o legado de Honório não deveria ser seguido. Então, veja, é um Papa póstumamente julgando um Papa anterior. Eu acho que isso é importante para a gente não querer resolver a crise na igreja de uma maneira precipitada, com soluções fáceis, entendendo a gravidade da situação em que nós nos encontramos, mas mantendo inabalável a nossa fé, de que a igreja, assim como triunfou de tantas outras crises, embora eu considere que a crise atual seja a pior de todos os tempos, a igreja já atravessou coisas terríveis. Foi a única instituição que sobreviveu à queda do Império Romano foi a Igreja Católica. Quer dizer, uma coisa extraordinária. Os bárbaros iam avançando, os prefeitos fugiam, os senadores fugiam, os generais fugiam, mas ficava o bispo. E o bispo era a autoridade que acabava se tornando também a autoridade civil que negociava com os bárbaros e convertia muitos dos bárbaros. A Europa foi construída através de bispos e depois de monges. Então, a igreja também atravessou o grande cisma do Ocidente, onde você tinha dois papas simultaneamente dizendo que eram legítimos, um em Avião e outro em Roma, e você tinha santos dos dois lados. Você tinha Santa Catarina de Sena,
defendendo o Papa de Roma, e São Vicente Ferrer defendendo o Papa de Avignon ao mesmo tempo, que era uma questão de ignorância invencível. Hoje, estudando com documentos em retrospectiva, a gente vê que realmente o Papa que estava em Roma era o legítimo, mas naquela época ninguém sabia. E São Vicente Ferrer apoiava o Papa de Avignon até depois, por muitas controvérsias, acabar removendo seu apoio a ele. Mas São Vicente Ferrer não foi cismático, de modo algum. Então você vê que é uma situação complexa, mas que, de uma maneira inesperada, essas crises são resolvidas. Então, eu acredito que no modo como a humanidade está hoje, ela não escapa de forma alguma de um castigo. Já não é possível regenerar o mundo moderno. A iniquidade, a podridão, a imoralidade avançou demais. Então, é bom que Deus venha e castigue. Fome, peste, guerra, morte, são os instrumentos pelos quais Deus sempre puniu, seja o povo eleito no Antigo Testamento, seja estados no Novo. Então, é necessário realmente que Deus envie castigo sobre a humanidade para colocar os homens de joelhos e provar que o homem não é Deus. Porque, bom, você vê, por exemplo, faz acho que alguns 2 ou 3 anos, um best-seller do Homo Deus, do Harari, né, aquele judeu, acho que é Yuri Harari, um negócio assim. Toda a tese do livro dele é que, através da tecnologia, o homem se tornou Deus, porque ele vai resolver num futuro muito breve a questão da morte, e através da tecnologia o homem resolveu todas as dores da sua contingência e se tornou um ser como que divino. E por que esse livro faz sucesso? Porque todo mundo hoje quer isso, acredita nisso e tem esperança disso o mais rápido possível. O mundo ficou imanente, ninguém quer céu, inferno, nada. Yuval Harari. O livro ficou, claro, isso também é patrocinado, né? A gente sabe que isso é inflado, mas é uma ideia que é transmitida para que as pessoas realmente, porque as pessoas realmente esperam essa felicidade perfeita na Terra. Então, nós vemos que a humanidade hoje não escapa de um grande castigo que coloque ela de joelhos e indique o caminho da penitência, o caminho do retorno, o caminho do perdão, porque humanamente falando, meu querido, é irreversível. Humanamente falando, a instauração da República Universal, a extinção da Europa, né, porque a Europa está sendo colonizada por maometanos, pagãos, a aniquilação do poderio americano, ao mesmo tempo a barbárie na Rússia, totalitarismo no Extremo Oriente, tudo isso é irreversível em termos meramente humanos e também a destruição da igreja, em termos meramente humanos. Nós sabemos que Deus não vai permitir isso. E realmente é um momento em que a cólera de Deus se despeja sobre a humanidade. Você vê, por exemplo, cara, hoje é normal a gente falar em criança mudar de sexo. Sabe, isso causa ainda alguma revolta, alguma oposição, mas não é uma ideia que alguém pare e pense, nossa, isso é coisa de louco. Não, isso é algo discutido. É uma sociedade que acha legal descriminalizar todas as drogas. Na Califórnia você tem roubo, o roubo eu acho que até $900 é legalizado. Você pesquisar aí no Instagram, no Twitter, tá cheio de vídeo de pessoas que foram numa loja na Califórnia, o pessoal foi enchendo as coisas, foi embora sem pagar, não tá nada. Se você pesquisar um pouquinho imagens da periferia de qualquer cidade, pode ser São Paulo, Paris, Los Angeles, você vê um exército assim de drogados na rua, crack, K9, crocódio. Quer dizer, é uma humanidade que de tanto viver só para o prazer dessa terra, se destruiu. Não é natural uma epidemia de droga numa sociedade. A pessoa usa a droga para fugir da realidade. Se todo mundo quer fugir da realidade, é porque a realidade virou uma droga. E por que virou? Porque eles procuraram uma felicidade plena nessa terra. O Dr. Plínio dizia, tudo aquilo que o demônio dá, ele tira.
tudo aquilo que o demônio promete, ele não dá, ele tira, e se dá algo, no final a pessoa nunca aproveita. Não é normal em nenhuma sociedade pagã essa hipersexualização das crianças. É claro que tem coisas assim em certos setores do mundo islâmico, tem coisas assim, por exemplo, no Afeganistão, de desfrutar de crianças e tal, mas não está dominante do próprio mundo pagão. Hipersexualização de crianças, generalização e banalização do uso de drogas. Você pode ver por completo. A humanidade está no buraco. Isso, humanamente falando, é irreversível. Então, ou a humanidade acaba sendo extinta e vem o fim do mundo, ou Deus intervém na história por meio de grandes castigos, promovendo uma vitória da igreja e uma grande restauração. Para que venha essa vitória da igreja, nós precisamos ter uma devoção extraordinária à Nossa Senhora, como São Luís Grignon de Montfort tanto menciona, a fim de sermos instrumentos da graça na luta contra essa apostasia do mundo moderno. Então, como que eu entendo o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Como um triunfo de Nossa Senhora se utilizando daqueles que corresponderem à graça e perseverarem no contexto dos grandes castigos que para a humanidade se tornaram inevitáveis, para serem promotores de uma futura, a médio, sobretudo longo prazo, de uma futura restauração de uma nova civilização cristã, até porque no fim dos tempos vai haver uma apostasia de todas as nações. O que quer dizer uma apostasia de todas as nações? É que antes havia fé nelas. Isso não tem como ter acontecido hoje, porque você vê que tem lugares da China e da Ásia que estão tomando seu primeiro contato com a religião. Então, e o Antigo Testamento durou muito tempo. Eu não acho que em apenas 2000 anos a história do Novo já estaria concluída. Então, é assim que nessa perseverança em meio aos castigos, preparando essa restauração através de Nossa Senhora, que eu entendo o triunfo do Imaculado Coração de Maria e da Igreja em face do mundo moderno. Bom, basicamente, né, o que eu tinha para dizer está encerrado, né? Quer dizer, é assim que eu entendo o triunfo do Imaculado Coração de Maria, né? É assim que eu entendo essa vitória da Igreja sobre a apostasia contemporânea, né? Num contexto de castigos que Deus vai enviar sobre a humanidade. E assim, até algum tempo atrás, alguém poderia achar, nossa, isso é meio fantasioso, mas assim, se Deus existe, e nós reconhecemos isso, se Deus pode e deve exigir a sua obediência sobre as nações, nós também podemos conceder isso, né, até com exemplos do Antigo Testamento, e nós olhamos para a situação do mundo contemporâneo, transhumanismo, transgênero, as mães matando, né, os seus filhos ainda no seu ventre, uniões contra a natureza. Você pode olhar qualquer aspecto do modo de vida contemporâneo, qualquer aspecto. Ele vai sempre ser o pior possível e o mais voltado contra a lei de Deus, o mais voltado contra a salvação das almas. Então, é óbvio que cedo ou tarde, Deus está deixando que isso chegue num apogeu para, a partir daí, fazer realmente um grande castigo, fazer colocar ordem na humanidade, colocar ordem nesse caos que se tornou, né, o mundo moderno. Transhumanismo é uma espécie de teologia, uma filosofia, que diz que através da tecnologia, o próprio homem vai mudando o que é ser humano. Então, tem até, claro, isso é algo que está começando, mas geralmente transhumanistas, né, estudam ciência e tal, e procuram utilizar implantes. Entra a questão que foi tão martelada há muito tempo atrás que ficou caricata, mas que hoje realmente está sendo implementada em certos locais, que é de chips, que no caso do chip seria uma própria... utilizar um chip, por exemplo, para ter um cartão de crédito no próprio dedo, sabe? Tem coisas assim já na Suécia, mas
transhumanismo basicamente seria uma ideologia que prega a superação da contingência e dos problemas humanos através da tecnologia implantada no próprio corpo humano, com próteses, com... seria um pré-ciborgue, realmente é algo novo, mas que, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, já tem várias pessoas interessadas nessa temática de fazer com que o homem se torne uma coisa nova, que seja... E assim, e aí a gente entra naquele ponto, né? Quer dizer, você muda o modo das pessoas viverem e você muda o modo delas pensarem, porque todo mundo ficou tão acostumado com o celular, e o celular, veja, não é alguma coisa má, mas é mal utilizada, via de regra, que o celular se tornou uma extensão do próprio corpo e da própria personalidade. Então, se é uma extensão do corpo e da personalidade, por que eu não implanto no corpo para estar sempre comigo? Para não pifar, para não desligar, para não dar problema, etc. Então, vai se encaminhando nessa direção, que a barreira entre o real e o virtual vai sendo abolida, e a própria ideia de verdade, de bem e mal, certo e errado, já também vai se pulverizando, né? E a destruição da família, né, que é a irmã Lúcia fala, né, que a prova final seria, de Satanás seria contra a família, e a gente vê as famílias destruídas, destroçadas. E quando você fala aí do transhumanismo, né, tem a profecia do profeta Daniel, que, né, falava sobre a fusão do homem com o barro, né, eu acredito que a gente já está nesse momento. E aquela coisa, né, Satanás, ele não pode criar, mas ele pode modificar. É o que ele está fazendo. É por isso que, se você pegar lá em Coríntios, vai falar assim, não é de se estranhar que Satanás é um anjo que se traveste de anjo de luz. Então, assim, traveste, lembra uma outra palavra aí, né, que a gente não pode falar. E perceba, gente, tudo que foi teoria da conspiração, depois a gente viu que era verdade. Pelo menos 98% do que, por exemplo, não, está acontecendo isso. Não, mas isso é teoria da conspiração e tal. Por exemplo, aquele negócio do sangue das crianças para rejuvenescer, já saiu uma pesquisa essa semana que eles fizeram no Rata, já teve uma matéria na Globo News, falou assim, olha, o futuro das doenças está aqui, ou seja, retirar sangue dos menores para passar para os adultos, né? E existe um comércio, se eu falar o nome disso aqui, a live cai, como já caiu uma outra live minha que eu falei isso aqui, a única live que eu não consegui recuperar de jeito nenhum, que eu falei aquele negócio do Chrome adeno, né? Vocês sabem o que eu estou falando? E que é teoria da conspiração. Só que a gente está vendo que está se realizando as teorias da conspiração. Eles são donos da mídia, né? Eles têm grandes aliados ao lado dele. A gente teve até, né, nessa epidemia lá no Vaticano, o Papa falando que se você tomasse o tal remédio, era um ato de fé, é um ato de caridade, né? E trazendo essas indústrias farmacêuticas lá para dentro. Mas é um ato de caridade, tanta gente que está morrendo aí, do nada. Mas, enfim, é um assunto complexo, né? É um tempo difícil que a gente está vivendo. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, acho que o que a gente pode extrair de melhor é que a gente vive um tempo de combate, não é um tempo diferente dos outros tempos. Eu acho que até a última vídeo você falou muito sobre isso. A gente tem que ir para cima. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu o Espírito Santo para a gente se posicionar. O se posicionar pode ser que a gente vira um São Lourenço, que uma hora a gente está virado ali de um lado, aí manda, vira do outro lado, porque já tostou. Ou a gente vai arregar. O Gabriel ele fez uma pergunta aqui, o Lourenço, para a gente não passar desapercebido, só para a gente finalizar. Ele perguntou da questão da marca. Deixa eu ver se eu acho a pergunta dele aqui, só um minutinho. Essa questão da marca já é uma questão própria do Apocalipse. Eu não acho que nós estejamos ainda no fim dos tempos e não acho que vai ser desse modo. Mas, assim, basicamente é a questão da marca da besta na cabeça e na mão, sem a qual o homem não consegue comprar e vender nada, é antes de mais nada o significado de que na mente
na convicção, na mentalidade, no modo de pensar e nas obras, no modo de agir. Se qualquer pessoa, no contexto do fim dos tempos e um pouco no nosso contexto, qualquer pessoa que não estiver alinhada com esses valores anticristãos da nossa sociedade, essa pessoa não vai ter uma vida social, não vai conseguir crescer no mundo, não vai conseguir fazer carreira, né? Vai ficar relegada ao ostracismo, a esse sentido. E o próprio celular, né? Quando fala da mão direita, mas, por exemplo, você esqueceu o seu celular. Você bate a mão no bolso assim, você olha, opa, é uma necessidade, né? Não precisa ser exatamente um chip, mas todo mundo está com um celular na mão ali, e se você não está, você já se sente, assim, pode ser várias coisas, né? Mas só não podemos interpretar... A questão, assim, por exemplo, você vê a cultura do cancelamento, é um ensaio para isso. Qualquer pessoa que vai começando a contestar certos pontos do establishment, ela vai sendo relegada ao ostracismo. Tem palavras que você não pode falar, tem posições que você não pode manter, senão você já sabe que vai, ao menos por enquanto, no mundo digital, mas mais adiante na própria realidade, você acaba caindo num limbo. Se você falar certas coisas, defender certas posições, você vai sendo cancelado e bloqueado. E em lugares como a China, você também é bloqueado na própria vida real. Quer dizer, o Estado vai tendo um controle até sobre o pensamento das pessoas. Todos vão se tornando espiões e juízes de todo mundo, né? E um católico que esteja na contramão desses valores anticristãos, é claro que ele vai ficar nessa situação de não progredir dentro do mundo. E tudo está sendo criado, igual você falou, a questão do controle, né? O demônio, ele tem uma sanha para controlar, né? Ele quer controlar, ele não pode criar, ele quer controlar. Você vê até essa questão da inteligência artificial, não é só você falar, porque se falou, sei lá, remédio para dor de cabeça, aí fechou essa live aqui, você vai abrir o YouTube, vai lá, tá aparecendo a propaganda do paracetamol para você. Mas agora, eles avançaram, tem uma sonda que eles fizeram para detectar a dor das pessoas, que eles estão utilizando ela para inteligência artificial. E essa sonda, ela faz uma varredura no seu corpo. Ou seja, o que você pensou? Se você pensou, sei lá, amanhã eu vou levantar 7 horas da manhã e vou fazer um misto quente. De repente vai aparecer uma propaganda de sanduíche, de misto quente, mas você não falou propriamente aquilo. Então, ou seja, todos os alimentos, remédio que eles estão fazendo, tem propriedades ali que vai cada vez mais para eles controlarem. Agora, me pergunta por que eles estão fazendo isso. Porque eles não têm Deus no coração. Eles, essa sanha de controle, eles não conseguem criar, mas eles tentam modificar essa criação. A chance disso dar certo é zero, vai dar muito errado, mas nesse dar certo e dar errado, o prejuízo é muito grande. A gente já está vendo essa questão depois dessa pandemia, a solução que eles deram, tudo isso, e vai ser pior, porque o demônio, ele não sabe fazer bem, no inferno não existe alegria, tem gente que fala assim, eu vou rezar para o inferno, não adianta você rezar para as pessoas que estão lá, elas estão na desgraça eterna, não tem como elas terem felicidade, foi o lugar que elas escolheram. Agora, eu posso rezar sim para as pessoas que estão no purgatório, eu posso rezar para quem está lá no céu, mas como a pessoa já está lá no céu, Deus, ele nem... Tem uma visão de Santa Francisca Romana que ela fala isso, né? Que se a pessoa já está no céu, né, ele aquela oração não vai, mas assim, às vezes quando você, por exemplo, reza para uma pessoa que, pensando que ela está no purgatório e ela já está no céu, Deus, ele leva aquela oração para outra pessoa. Mas enfim, meu irmão, você quer fazer mais algum comentário? Eu acredito que deu para tratar suficientemente esse tema, que é um tema complexo, mas assim, lembrando o seguinte, a igreja já atravessou situações terríveis e já venceu, vai do mesmo modo vencer também essa prova. Nós sabemos, nosso Senhor Jesus Cristo já triunfou, é só uma questão da igreja vencer, mas nós estamos do lado vitorioso, do lado de Deus, sabemos que o demônio já está derrotado, e não é porque ele aparentemente está triunfando no mundo hoje que nós devemos de modo algum desanimar, ou menos ainda perder nada da nossa fé.
É isso que eu tinha para dizer. Hoje eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui, né? Obrigado aí pelo convite e muito sucesso aí, progresso no apostolado, que atinja cada vez mais pessoas e ajude na santificação de cada vez mais almas. Amém, meu irmão. Eu posso rezar uma Ave Maria para a gente finalizar? Por você, pelo seu apostolado, rezar por todas essas pessoas que acompanham e a batalha, né, que a gente tem. Eu tava com o Padre Cícero aqui antes da live, aqui, ele tomou um tombo, quebrou a cabeça, mas eu consegui arrumar aqui. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria convidar vocês que estão aqui na Legião, conhecer o Lorenzo hoje, procura o YouTube dele, né, se puder fazer uma propaganda aí do seu canal, aí, ó, é importante, porque a gente tem que divulgar aquilo que é bom. Eu vou botar aqui História Fé Católica, mas o link está na bio do meu Instagram, é só entrar ali que vai estar o linkzinho para o YouTube. Convido você que está vindo lá do Instagram do Lorenzo, a seguir a gente também. Essa live aqui, muita gente perguntou, ela vai ficar salva, inclusive aquela que saiu fora do ar ali, mas eu consigo voltar a ela. E ela vai estar no YouTube também, tá? Aí depois, se quiser também replicar lá no seu canal, pode ficar à vontade, tá, Lourenço? Eu agradeço e que Deus abençoe, né? A Legião Acutis dentro dessa questão do Carlo Acutis, continuar a obra dele, né? A gente crê muito forte. Se ele tivesse aqui, ele estaria evangelizando pela internet, que é o meio, né? E se o meio, né, como a própria proposta da live é pregar sobre os telhados, se a gente tem internet hoje, vamos pregar. Amanhã acabou, a gente vai procurar outros meios. Claro, né? A gente tem que usar os meios a nosso alcance. E assim, com a internet, o bom da internet, por exemplo, eu venho de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul que tem 80, 90 mil habitantes. Essa cidade, eu procurei, assim, fazer apostolado e tal, ninguém se interessou, não deu nada. E para divulgar um trabalho, requer orçamento, requer dinheiro, não tem como. Na internet você começa com custo zero. Todo mundo hoje tem pelo menos um celular. Você começa com um celular e depois um computador, você resolveu metade dos problemas. Ao invés de falar para 5 pessoas, você pode falar para 5 mil. Entende? Então a gente não tem que saber utilizar das mídias sociais, que tem um poder enorme para fazer essa divulgação do evangelho, da tradição. E até porque, como você comentou, até a questão dos paróquios, para a gente finalizar, a gente está sendo pautado também. Eu já tive grupo de oração, já. E assim, eles querem falar, você vai falar sobre esse tema, se você falar sobre isso aqui, você vai tomar um balão. Né? E aqui também a gente pode ser que a gente toma, mas não tem problema. Não é eu ter a Legião, que tem 5 mil inscritos, a 10 mil, não importa. O que importa é eu falar a verdade. Claro. E se falar a verdade, vai correr o risco de cair no canal? O canal é de menos. Né? Faz outro depois, se me cancelar de vez, Deus ele vai falar de alguma forma, nem que as pedras falam. Né? Ele não vai, a palavra dele não vai deixar de chegar, mas a gente não tem que ser corajoso, a gente não pode arregar, não pode deixar de se posicionar num tempo que exige posicionamento da nossa fé. Amém? Amém. Louvado e adorado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos, sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, salve José e viva Alberto Carla Cruz. Abraço. Salve Maria.